Bom dia, boa noite, boa tarde, ou seja lá que horário você esteja ouvindo. Segunda-feira significa que hoje é mais um episódio do Máquina de Lavar, o podcast onde, breve contextualização, eu primariamente posto no Spotify, mas também está disponível no YouTube, por isso não tem uma edição, é só imagem, não é feito para ser bem editado. O que eu quero é mais o áudio, a articulação, e é um formato que me permite uma maior expressividade do que eu quero falar. Não é muito de 1 a 5, são várias ideias que vêm flutuando na mente. Enfim, hoje eu acho que é o oitavo, nono episódio, eu não tenho certeza, mas eu tenho várias imagens, vários pensamentos, ideias borbulhando na minha mente. E isso me faz entrar em um estado de fricção, de não sei, um tipo de potência mental que está me incomodando, mas me estimulando ao mesmo tempo. Eu não tenho certeza como conectar ou organizar esses 3 quadros de 3 a 1, 2 a 1. Faço muita ideia, mas hoje o que eu vou tentar fazer, eu acho que uma questão que eu andei pensando é mais recente, mais contemporânea, o que é bem perigoso, na verdade. Tu pensar nesse estado contemporâneo de ser e e também do que há na cultura mundial. Porque a princípio isso parece simples, é o que vemos, mas nem sempre o que vemos é realmente a verdade, ou aquilo que realmente entendemos, é mais uma questão de interpretação, que a gente tem que compreender a cultura em si que nos volta. Mas, enfim, superficialmente você pode ver uma maior agilidade do homem por conta da questão da internet, que é um lugar descentralizado. Essa tem essa velocidade, tá tudo muito rápido. E isso vai se traduzir também na arte, na música, nos filmes. E em todo lugar, porque a cultura e a sociedade, o capitalismo move de acordo com a imagem, ou seja interna ou externa do homem. Eu acho inclusive que essa questão de imagem, em a o interno cria o externo, porque eu vejo essa questão de pensamento, de desejo, como uma ação que se cria. Então tudo que v se nasce no interno, toda vontade, se traduz como um potencial de criação. O desejo vira uma ação, isso gera, resulta, né. E por isso é tudo tão rápido, as mudanças de décadas e de tempo, de anos, tudo se traduz num tipo muito específico de cada era, ou nos anos 80, nos anos 90. Por isso é um tanto fácil tu historiografar cada era e época, mesmo anos e períodos, porque tudo se move e não é só um fragmento, porque um fragmento, um corpo move o outro. Vocês entendem o que eu quero dizer? E, enfim, isso vai afetar a cultura. E com a questão da velocidade da arte, a ansiedade generalizada, mas e é por isso que a gente vê, muitos filmes com uma montagem mais flexível, com várias referências culturais, com amontoados de cena uma na outra, com um ritmo frenético, igual aquele lá de 2021, eu me esqueci o nome. Daquela chinesa lá, né, o Wise Girl, eu nem assisti esse filme na verdade, mas eu sei superficialmente que estilisticamente é assim. E para os olhos menos atentos,
você pode pensar que isso é uma síntese estilística da geração. Isso é a nova onda, o novo momento, é o que está fazendo sucesso e por estar fazendo sucesso hoje, logo será lembrado amanhã. O que é um ponto de vista um tanto ingênuo de se acreditar, porque muitas coisas faziam sucesso nos anos 60, bandas de pop, etc., mas poucas ficaram. E mesmo as que ficaram, não significam que elas realmente sejam de qualidade. Tu precisa de um ponto de vista mais crítico para absorver aquelas questões, além do argumento de isso é datado ou não é datado, porque daí fica eu odeio esse argumento de: "Ah, é bom, mas é datado", porque isso impossibilita qualquer relação do eu, do espectador com a arte e pontos de convergência. Logo, o debate não é possível, não dá para fazer um tripsismo acerca do tópico, porque fica nessa questão temporal de isso vem, evidentemente, de um entendimento do ser humano com o tempo progressivo. O tempo é só um matemático, né. O um leva o 2 que leva o 3 que leva o 4 que leva o 5. Eu não sei se eu entendo necessariamente o tempo dessa maneira, porque, enfim, eu acho que tem tanta coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, que é difícil tu ver uma linha reta em si. Quando tu vê uma linha reta, isso geralmente é por conta de uma distância, mas mesmo assim, essa linha vai ignorar outras linhas, então acho que é mais uma teia de aranha, um fluxo que uma coisa leva a outra, um ponto leva o outro, e isso permite novas criações e existências. É, porém, o que eu estava querendo dizer sobre o filme, claro. Tu quem foca muito no presente, tem um mínimo conhecimento de aquilo que fez sucesso no passado, vai pensar que essa nova que é uma nova tendência, essa questão de velocidade nos filmes, essa montagem mais compulsiva, e por ser uma nova tendência, é um novo movimento e uma nova revolução, e logo é bom, e por isso ele vai fazer igual. Mas a questão é que, se você pensa na novela Vague, por exemplo, ela não surgia só do nada, ela era movida por meio da cultura. Ela era uma resposta direta à cultura da França. E todos aqueles críticos antes escreveram vários textos e fizeram elaborações do que queriam. Eles assistiam filmes que não faziam parte do cânone da época, o cânone que também muda de acordo com os anos, por conta daí dos interesses públicos. E então você não pode então essas pessoas, elas são vítimas de uma subjetivação, de um controle da subjetividade, eh, que vai movendo eles para o próprio enforcamento da teia. Eles vão criando exatamente aquilo que se pede como uma fórmula, assim vai formando vários robozinhos. Um filme que eu escrevi há pouco tempo, um breve texto, um comentário apenas, foi Matrix, que é um filme tanto elogiado, mas eu não gosto desse filme, porque ele não é realmente ele não tem realmente um foco futurista, na verdade ele tem um foco bem contemporâneo e é bem noventista, com todas aquelas referências de Akira, de Ghost in the Shell, aquele suco enlatado de Baudrillard. Ele não vê aquelas referências e tenta fazer algo com aquilo. Ele só usa, ou seja, os diretores não fazem uma síntese com cada ponto de referência para criar algo novo, que seria o filme.
Mas um sincretismo seria só jogar aquelas referências, mas não fazer uma conexão em si. Pode até parecer, mas é uma colagem, ou seja, é frágil, pode cair a qualquer momento, é um super bonde. Imagina, cortar meu dedo e tentar colar de novo, é isso, não vai fazer uma síntese desse corporal, é um sincretismo basicamente, é dessa forma que eu estou usando a palavra. E isso fragiliza aquele filme a ponto dele realmente só ser ação, com uma estética, uma superfície futurista. E então quem vê de longe pensa que é uma revolução, é cyberpunk, é aceleracionista, é uma obra que s fez uma previsão de como estamos, mas não, é só uma representação supérflua daquilo, uma paródia quase. E é por isso que eu não gosto de Matrix. E é esse processo de criação criativa que acaba formulando obras iguais. Nos anos 90 já existia essa movimentação por obras com os tópicos de Matrix, como Dark City, por exemplo, do Alex Proyas, que é do criador de Corvo. Ele é um filme blockbuster comercial que tem os mesmos temas sobre o futuro, sobre, política, sobre simulação, mas tu vê que não realmente ele fica parado nessa leitura do agora. Porque ele está tentando ler aqueles signos a partir de uma especulação vazia de entendimentos que se tem no momento presente, vagos, ou seja, eles não valem muito, porque a gente só pode ter essa compreensão, essa espécie de previsão a partir de uma relação profunda do passado, do presente, que vai formar um padrão para assim chegarmos a um entendimento do que estamos construindo, que seria o futuro. O futuro não como algo abstrato, mas como olharmos para as nossas mãos e vermos os blocos que estamos colocando em cada caminho, em cada estrada. Daí vamos ter uma noção de como o caminho vai se aparentando. E isso por si só nem seria uma previsão em si, na minha opinião, é mais uma questão de lógica mesmo, um raciocínio. Eh, e essas pessoas elas não veem isso, elas simplesmente só olham completamente para o agora nessa lógica comercial, até quase de youtuber, de: "Ah, eu vou fazer um vídeo essa semana, eu vou falar sobre esse assunto porque está na moda, porque é a coisa do momento". E então elas são vítimas do próprio momento presente, que é vítima da estrutura social que habitamos. Ah, enfim, e, poxa, vamos tentar puxar o que estava na minha memória agora mesmo, calma aí. E, puxa vida. Tá, enfim. E também já vamos entrar nesse negócio de crítica, de: "Ah, eu vou falar desse filme porque saiu agora e todo mundo está falando, então eu tenho que comentar, eu tenho que escrever uma crítica sobre". Mas eu sou vítima novamente dessa questão mercadológica, de eu não estou falando do filme verdadeiramente porque eu quero. E se você acha isso, você acredita numa pureza subjetiva, numa individualidade suprema, e mas sim porque somos afetados pelo nosso pelas questões externas, e logo porque as distribuidoras, quem lançou esse filme, hã, lançou naquele momento. Somos vítimas do tempo.
Então ignoramos muita coisa que acaba ficando no passado, muita coisa que passa desapercebida por conta disso. Por isso, justamente por conta desses motivos que eu estou levantando, que é um tanto ingênuo tu acreditar nessa lógica de que se faz sucesso é bom ou ruim. Não, hum, isso vale para os 2. Isso não é indício de absolutamente nada e nem mesmo crítica. "Ah, se a crítica está falando bem é bom, se a crítica está falando mal hum, é ruim". Porque teríamos que pensar: "Ok, mas quem são as pessoas por trás delas? E quem são as pessoas que estão assistindo esses filmes também? Quem são elas?". A gente não sabe, é só um número abstrato na nossa mente. Não sabemos os rostos, não sabemos as pessoas, então por que confiar? Essa lógica não faz sentido, é falha. E, enfim, eu acho. Isso foi um boom de energia brilhante que eu tive aqui agora. Espero que não tenha sido bagunçado. Mas tudo que eu disse agora nesses 15 minutos são pontos que se interconectam, não são elementos isolados, não são frascos ou substâncias. É tudo o mesmo assunto, absolutamente tudo. Eu estou falando sobre cultura agora. Hã, e a arte surge também como resposta à cultura. Ela surge como elemento da própria cultura, evidentemente, a cultura precisa da arte, e a arte precisa da cultura, e a economia também. A economia, faz parte da arte, e a arte faz parte da economia. A gente não pode ler essas questões como fatores isolados, ou ou que existem por si próprio. Não, tem que ter uma mínima materialidade em como lemos essa situação, em como pensamos criticamente. O crítico tem que pensar isso. Tu vai ver um monte de nem é crítico para mim, resenhistas, jornalistas no Brasil, que vocês já devem supor quem são muito bem. Que eles só falam dos filmes da semana, eles só escrevem daquela forma formulaica de de separar categoricamente em cada fator, fotografia, direção, e falar daquilo como elementos isolados. Eles não entendem que a direção funciona a partir da fotografia, que funciona a partir do roteiro, mas enfim, até o roteiro é vago. O que você quer dizer com texto? Por que o texto é bom? Tá falando dos diálogos, do roteiro, de alguma cena específica? É por e esse protocolo textual elimina qualquer chance de resistência e de resposta, da arte, e logo elimina as sensibilidades que a suposta arte nos traz, se é que ela traz, porque muitos filmes, é a questão do academicismo, vão hum, vão cair nessa lógica de: "Ah, esse tipo de atuação dramática é muito boa, mas só essa bem específica". E é novamente uma forma de controle crítico. Eu vou usar essa questão abstrata de controle crítico, para digitar o que é bom e o que é ruim. O Anatomia de uma Queda é um filme brilhante, porque a atriz tem aquelas expressões dramáticas. É bom por causa disso, mas não se pensa: "Tá, mas por que aquilo é bom? Por que essa atuação dramática é boa e por que só especificamente essa?". Novamente cai nessa lógica da cultura e da arte, e como ambos andam uma com a outra. E é por isso que você precisa de um certo distanciamento dessas coisas para você não cair numa armadilha. Nesse sentido, eu até acho que essa cinefilia, ela acaba
perecendo por pela subjetividade suprema. "Ah, se eu gostei, logo é bom. Ah, se eu não gostei, logo não é bom". Quando a própria subjetividade ela é um tanto complexa e densa para tu ser resumida só a isso. Às vezes temos prazer, um tipo de prazer mórbido no que seria ruim. Obviamente eu tô andando em terrenos complexos, porque a gente antes teria que definir o ruim e o bom. É a crítica é bem mais complicado do que só ditar. Por isso eu acho que é melhor tu ter uma distância, não exatamente de gosto, mas imagina que tu tem só um quadro em branco e você vai desenhando nele, é dessa distância que eu tô falando, dessa distância de signos, de concepções, do que é bom em fotografia, do que é bom em texto. Não, a gente tem que ver, tentar entender o que aquele filme nos causou, essa lógica de causa e efeito. Enfim, já foram 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eh, e no link abaixo tem todas as redes sociais que eu estou. Eu espero que não tenha sido uma conversa um tanto densa, que você pelo menos tenha conseguido abstrair algo desse emaranhado de conteúdo que eu falei para vocês, e entendido o meu ponto principal, porque por incrível que pareça, eu só estou falando de um tópico em específico. E, enfim, é isso. Essa semana provavelmente vai ter mais um vídeo ensaio e até logo. Que viva Mao Zedong.